Bom dia, então damos continuidade às nossas aulas. Filosofia, aliás, desculpe, segundo ano, Sociologia, página 158, com o tema A Mídia e a Comunicação de Massa. Bem, esse é um tema, né, que ele, ele tem bastante, ele é bastante rico quando nós trabalhamos ele, né? Nós podemos ficar um tempo considerável, né, falando sobre só a questão da mídia, né, e a manipulação de massa. Como que acontece, quais foram aonde foi o seu início, o seu princípio, né, por quais transformações passou, como é a mídia de massa, como é essa mídia de massa nos dias atuais. Então, é muita coisa, temos bastante. É um assunto, como eu falei, que ele, ele é muito rico, né? Então, ele pode ser trabalhado, ou melhor, né? Se pode, nós temos no curso superior, vamos colocar assim, disciplinas não, mas do curso superior nós temos cursos específicos a nível de superior que, são diretamente ligados a essa ideia aqui, ó, né, a mídia e a comunicação de massa. Um dos cursos, né, que eu acho que, representa muito bem a mídia, né, ou a informação midiática, é obviamente que o jornalismo, né, mas nós temos outros cursos também que fazem, né, ou que trabalham com esse pensamento, com esse desenvolvimento, né, da informação. Curso de letras, por exemplo, também, né, dentro de letras nós temos uma disciplina chamada linguística, aonde nós temos o princípio da informação, que é a linguagem, né? Antes de tudo é a linguagem, né? Então é como nós nos fazemos entender, como que nós nos fazemos, como que nós nos fazemos se compreender, né? Compreender-se no mundo através do quê? Da linguagem. E antes da linguagem, o que que era? Como que era? De que forma que era, né? Era também através de uma linguagem simbólica, né, que eram o quê? Imagens. Quais imagens? As primeiras que nós podemos conhecer estão lá na pré-história, hã, na no desenvolvimento, né, da cognicidade do ser humano, do homem. O que que é? Do conhecimento. Então ele passou a representar né, o que ele passou a representar o que ele absorveu de conhecimento. Ele produziu, né. Então essa representação é uma produção de conhecimento que ele absorve, né, experimentando, né, vendo, né, sentindo. Primeira coisa que ele fez, o que que foi? Qual que foram as primeiras manifestações? Apesar que, como eu falei, ó, é um assunto muito rico. Então, essa minha vontade de querer passar desde, né, essa coisa, minha vontade não, mas é muito característico, né, dos professores de história fazerem isso, dos historiadores fazerem isso. E eu não fujo à regra, né, de você tentar mostrar desde o princípio as coisas, né. Mas não tem problema, porque o texto o texto da página 158 de vocês é um texto bastante didático e explicativo. E ele dá um trabalho que eu trabalho. Na verdade, o professor ele serve justamente para isso. Esse é o papel do professor, né? Esse é o papel do profissional da educação. É trazer, né, para além daquilo, tá? E quando você fala em história, nós buscamos o além no passado, na verdade. Então é muito interessante você falar disso nos primeiros momentos, nas primeiras formas de comunicação do ser humano com o ser humano.
né? Então, a primeira comunicação, a primeira mídia, ela vem lá da pré-história, né? Por mais que não pareça, mas ela vem passando. Lógico que nós temos daí, né? Depois da pré-história, nós temos a história em si. O que divide a pré-história da história? É um fato que ele está diretamente ligado ao nosso contexto aqui, que é o surgimento da escrita. A escrita vai, né, ela vai ser uma revolução na história do ser humano. Uma grande revolução que nós vamos perceber, né, que boa parte das das sociedades, das culturas, tanto o Ocidente quanto o Oriente, se utilizaram dela para comunicar-se, se comunicar, né? E é ali que nós temos a base, o princípio, né? O princípio junto com a imagem, né? Nós temos o ser humano passando a ser manipulado, né? Quais são os livros mais antigos da humanidade? A Bíblia é um deles, não é verdade? Então, nós temos o Antigo Testamento e nós temos o Novo Testamento. O Novo Testamento tem pelo menos 2000 anos para mais, né? E nós temos o Antigo Testamento, que fala sobre o princípio, uma visão religiosa. Se vocês não concordam, tudo bem, sem problema, mas hão de concordar que um dos livros mais antigos da civilização, na nossa civilização, é a Bíblia. É lógico que existem outros livros, né, melhor, outros livros não, mas outros registros da humanidade, né? Mas a Bíblia é a mais conhecida, sem sombra de dúvidas, no Ocidente. No Oriente, né, existe, né, o fator religioso, ele difere-se do Ocidente, mas qualquer cultura, seja ela qual for, tá? Se ela se denomina como uma cultura, né, dentro do conceito, do contexto, né, do conhecimento, de conhecer, ela conhece a Bíblia. Não existe cultura que não conheça a Bíblia. Só as culturas ainda, né, ou vamos colocar assim, as culturas ainda que permanecem remotas, né, ou seja, culturas tribais. Mas mesmo assim, não duvido que não chegou. Então, nós temos a Bíblia. E a Bíblia, como vocês vão saber, né, ou se não sabem, vão saber agora, a Bíblia ela não é um livro, né? Os primeiros papiros, né, os primeiros papéis que registraram, né, a Bíblia, né, sagrada, ela não é a mesma que nos dias atuais, entendam, né? A Bíblia ela foi escrita em hebraico, né? Depois ela foi traduzida, né, para o grego, né, e para o latim, enfim, né? Nós temos toda uma trajetória da Bíblia. E em toda essa trajetória da Bíblia, né, nós temos diversas versões, diversos entendimentos a respeito dela. Se você pegar uma Bíblia de 2000 anos atrás, é diferente de uma Bíblia de 4000 anos atrás. Se pegar uma Bíblia de 2000 anos atrás, é diferente de uma Bíblia dos dias de hoje. Ah, mas então como assim? Como é que... Não, nós temos um Gênesis, por exemplo, né, o Pentateuco, né, os cinco primeiros livros da Bíblia, né? Eles são livros que falam, né, da relação do ser humano com Deus, né? Da relação do ser humano com o quê, né? Com o para além daquilo que nós não conhecemos, sentimos apenas, né? O homem transcende na Bíblia, né?
tá? Então, as informações que nós temos de 2.000 anos atrás talvez estejam, ou tenham, ou foram alteradas, não de uma forma brusca, porque se nós conhecemos o Pentateuco, os 5 primeiros livros da Bíblia, hoje, tá? É porque nós temos uma relação com ele no passado. Então, não é tudo que muda. Muda sim, né, de uma forma expressiva, tá? Mas depende muito também. Depende do ponto de vista como nós olhamos para uma informação, né? Para uma informação, uma vírgula muda o contexto de uma frase. Um acento muda o contexto também de uma frase. Uma palavra, né, no caso, né? Então tem muita coisa que nós temos que nos cuidar, né, quando olhamos para o passado e, tentamos fazemos muitas vezes fazemos, né, ou somos tentados a fazer uma redução, né, uma interpretação reducionista. Nós temos que ter muito cuidado com isso, né? Nós temos que entender que o passado é a base do nosso presente, né? E continuará sendo para uma prosperidade futura, tá? Então, todas as informações que passaram, né, ou que nos chegam até nós, elas têm um propósito. E qual o propósito? O propósito é você mesmo. Essa informação chega para você porque ele é direcionado a você. E qual o objetivo? Bem, são vários. Vários são os objetivos, como eu acabei de falar, né? Pode ter um objetivo direto, mas pode também ser um objetivo indireto. Então, todo o nosso pensamento ele é construído. Vocês estão me entendendo? Não tem nada de original nem em vocês, nem em mim. Éramos para nós já ter superado isso. Tá entendendo? Éramos para já termos superado isso. Mas como nós somos muito, vamos colocar assim, receiosos, né? Como nós temos muitos receios, e nesses receios, né, um deles, né, o que se sobressai talvez seja o medo, né? Então nós nos resguardamos há muito de nós, né? Há muito de nós. Dentro desse muito de nós, a nossa própria ousadia muitas vezes fica de lado por uma questão de cuidado, né? Por uma questão de sobrevivência, às vezes, entende? Então, nós somos a todo instante manipulados, né? Ainda mais nos dias de hoje. Eu estou fazendo uma ponte muito grande. Mas nós fomos manipulados ao longo da nossa história. É claro que eu tenho que falar um pouco do que eu estou trazendo para vocês aqui. Eu estou falando a respeito de mídia e manipulação, né? Mas eu estou com uma página aberta aqui do Instituto da Mente, aqui, ó, treinando mentes, desenvolvendo pessoas. Aqui, ó. Então nós temos aqui um tema, um assunto, que 10 estratégias da manipulação em massa usadas diariamente contra você. Né? Ou será que nós usamos contra o outro? Essa cena aqui é interessante. Vocês, como são jovens, tá? Talvez vocês não tenham, para vocês não tenham uma certa, não lembre muita coisa, um filme, né? Essa cena aqui é de um filme chamado The Wall, ou Another Break the Wall, do Pink Floyd, uma banda progressiva dos anos 60, 70, né? Principalmente dos anos 70. Então, esse filme é interessante. Se um dia tiverem a oportunidade de assistir, querem assistir coisa boa, então busquem lá, ó, The Wall, do Pink Floyd. Deve ter no YouTube, deve ter no YouTube com certeza. Tá? Se não tiver o filme inteiro, tem cenas, mas você pode alugar, pode comprar, enfim. Tá aqui, ó. O que é isso para vocês? Isso aqui é uma escola, um colégio, né? Então, o que é um colégio, cara? Será que um colégio ele forma opinião?
Ou será que um colégio ele forma a crítica, ele forma o senso crítico e não a opinião? Qual dos dois? Nós podemos ter os dois no colégio. Ele pode formar a opinião e pode formar o senso crítico da opinião, tá? O que vocês gostariam? Como que vocês se sentem no colégio, né? Sendo formados como cidadãos de um mundo globalizado, né? Vimos recentemente que um mundo globalizado, porém um mundo feito de pessoas vulneráveis, né? Porque milhões de pessoas, acho que chegou já a casa de milhões de pessoas, né? Que foram infectados e uma parte significativa, né? Foi vítima do vírus Covid-19, algo que nós não identificamos porque não vemos, mas fomos acometidos. Loucura, né, cara? Uma sociedade está vivendo a tecnologia da informação, né, de massa, enfim, né, se achando a cerejinha do bolo, mas vulneráveis como qualquer outra vida, né, que se vai, na verdade. Então é interessante se pensar nisso e se falar sobre isso também, tá? Então, nós somos manipulados a todo instante. Só no colégio? Quando começa a manipulação? No colégio é o fato, né? Ainda mais se o professor for um tongo. Já imaginou? Daí é pior ainda, porque vocês vão ser manipulados por pessoas idiotas. E tem professor idiota? Claro que tem. Talvez eu seja um, né? Mas eu conheci vários, tanto como estudante quanto colegas de profissão. Pessoas deturpadas, cara. Sacou? Pessoas deturpadas. Pessoas com problemas, cara. Pessoas que não acreditavam no ser humano, entendeu? Eu posso ser um idiota, mas eu acredito no ser humano. Eu acredito no que eu estou fazendo. Eu acredito que se vocês acreditarem, o mundo pode ser melhor. Mas tem que acreditar, né? Eu acredito que se alguém tem uma boa intenção, quando ela coloca em prática, as coisas se transformam. Eu tenho plena consciência disso. E não precisa exatamente você ser ou pertencer, né, a grupo, a classe, a religião. Eu sou católico, cristão, acredito em Deus, tá? Mas eu não tenho diferença nenhuma e eu não me sinto diferente de uma pessoa que não acredita em Deus. Por quê? Porque essa pessoa que não acredita em Deus e eu que acredito em Deus, nós somos em comum, nós somos seres humanos. Então, indiferente de qualquer outra coisa, eu penso assim, entende? E muitas vezes você pensar assim, você acaba fazendo que as pessoas também passem a pensar assim. Também passe a ter essa liberdade. Também passe a reinterpretar as coisas. Reinterpretar as coisas é muito importante, tá? Porque a todo instante, quando você faz esse processo de reinterpretação, as coisas não ficam as mesmas, não ficam elas, não ficam iguais para toda a vida. Elas sempre estão ganhando uma renovação, elas sempre estão ganhando vida, né, por você, para as pessoas que fazem isso. Então, reinterpretar é muito bacana. Reinterpretar um livro, reinterpretar um filme. Por que não reinterpretar a vida, né? Deixarmos algumas coisas, né, porque não nos cabe mais e talvez mudá-las, né? Mudar por algo que nos satisfaça, não é verdade? Nós temos isso daí com nós. Nós temos o livre-arbítrio, né? O livre-arbítrio é o que faz, por exemplo, que sejamos católicos ou não católicos, religiosos ou não religiosos, né?
bons e maus ao mesmo tempo, né, não é verdade? Mas é interessante isso tudo, porque isso tudo está dentro de um conceito, de uma ideia de comunicação de massa. O que eu estou fazendo com vocês? Eu estou me comunicando com vocês. Essa comunicação pode ser que um aluno assista, mas pode também 1 milhão de pessoas assistirem. Depende do discurso, de repente um passa qualquer você ouviu fa imagina, é um exemplo, né, que eu dou. De repente chega alguém e fala: "Você já ouviu falar daquela aula de história de tal fulano de tal, tal, tal? Ô, aquela aula boa, ó, legal". E passa, 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 se torna uma comunicação em massa. A massa produz, né. E isso é um pouco preocupante. Eu quero dar continuidade na aula que vem com vocês, mas isso é um pouco preocupante. Por que que é um pouco preocupante? Porque tem o seguinte, né, cara, a gente vai a gente acaba percebendo o que é acaba sendo consumido com mais frequência e em maior número, né, em maior quantidade. A informação, de repente, às vezes então, ou a música, o cinema, a arte em si, né, a cultura em um modo geral. E o que está sendo consumido de um modo geral, né, vocês podem entrar no YouTube e ver, é idiotice, é babaquice, é bobeira. Você faz um vídeo lá e coloca lá, né, aula de história, comunicação, a mídia e a comunicação de massa. Você faz um vídeo desse lá, tem de repente você usa todos os aparatos, né, para você fazer um vídeo, assim, com propriedade e autoridade, né, com propriedade, sim, né. Você usa todos os aparatos. Só um minutinho, pessoal. Você usa todos os aparatos para fazer um vídeo falando sobre algo que possa abrir, algo que possa dar uma luz na vida das pessoas, e você tem lá, você gasta um tempão, né, você produzir, por exemplo, uma live hoje. Se você quer fazer uma coisa com responsabilidade, você quer fazer uma coisa com uma coisa séria, cara, você você passa um tempo fazendo isso. Não é você ligar o computador e, né, fechou. Né, você gasta tempo para isso, tem toda uma produção por detrás disso, de tudo, né. E, enfim, você acaba trabalhando, né. Daí você coloca lá um vídeo sobre, né, como o nosso tema aqui tá, a mídia e a comunicação de massa, vai lá, 5 pessoas assistem, você gasta o maior tempo para 5 pessoas assistir a live, né. Mas tudo bem, você está fazendo alguma coisa, né, você está contribuindo da tua forma, não interessa o quê. Daí você vê putz, cara, daí é até meio complicado você falar, né, mas você vê lá um vídeo que o cara também pode ser que gaste todo o mesmo tempo, mas o cara fala uma besteira, né, cara. O cara fala 10 maneiras de você conseguir uma namorada, né, 10 músicas da atualidade hoje que são o super sucesso. Daí você vê lá, e temas polêmicos, né, "Bati na minha namorada", "Bati no meu namorado", né, cara, vocês estão me entendendo? Coisas imbecis, com atitudes imbecis, né, que estão disparado no YouTube. A maioria do que vocês pegam no YouTube, a maioria que nós vemos, que olhamos no YouTube lá, o maior número de visualizações no YouTube são coisas banais, são coisas idiotas, são coisas que não têm sentido. Façam esse experimento, depois vocês me avisem, tá bom? Por hora eu deixo vocês, até amanhã. Tchau.